Reta final de 2024, chegou o momento de decidir quais serão os livros que eu ainda vou ler até o final desse ano. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma quarta-feira. Espero que você esteja mais do que bem, espero que você esteja brilhante, espero que essa quarta-feira esteja muito boa. Se não estiver, vai ficar um pouquinho melhor agora, porque a gente vai falar do nosso assunto favorito de todos os tempos, lista de leitura. Mentira, não é lista de leitura, né? Mas o que compõe essa lista são os livros que a gente escolhe ler. Vocês já sabem, já cansei de falar, mas eu não sou o cara que faz grandes listas. Por quê? Porque eu vou muito no feeling, eu vou muito na vontade. Eu terminei de ler um livro, aí o que eu tô com vontade agora? Aí eu fico olhando a estante, abro a Amazon, vou caçando e dessa forma eu vou estruturando as minhas leituras. Acontece que no vídeo passado, como vocês puderam ver, eu fiz uma TBR de Halloween, que inclusive está acontecendo nesse momento, estou lendo os livros de Halloween, e daí nessa que eu fiz essa lista eu pensei, se outubro já tá garantido, só me falta novembro e dezembro. E são só 2 meses, né? Então assim, vocês, pra quem quer saber, minha TBR de outubro foi o vídeo anterior, e agora eu vou falar os livros que eu vou ler até o final do ano, novembro e dezembro. São os últimos livros que eu tenho aí na minha lista. Eu tive que montar ela e daí bateu o desespero e agora eu entendo os nossos amigos aí, bookstagrammers, né? A galera que tem ansiedade com volume de leitura. Porque quando eu parei pra pensar o tempo que eu tenho, eu pensei, caralho, é pouco livro, não tem muito espaço. Porque eu quero ler tudo, sabe? Eu tenho lá a minha wishlist, que é o meu maior guia, né? Fico olhando, é livro pra caralho, tá? Acho que eu vou ler esse, acho que eu vou ler esse. Quando você para pra pensar e ver o tempo que você tem e você se impõe essa obrigação de escolher, aí bate a ansiedade, né? Sim, o desespero, ver que a gente não vai conseguir ler tudo que a gente quer. É por isso que lista não presta, meus amigos. Por isso que você tem que ler no feeling, porque se você se impõe a obrigação de vou fazer a lista, aí bate a ansiedade, porque você vai ter que, para cada um que você disse sim, 5 outros livros que você disse não, milhares de outros que você disse não. Então esse vídeo é para te desencorajar a fazer uma lista de leitura. Com uma lista de leitura sua. Faz parte, né? Faz parte. Então vamos lá, meus amigos, vamos ver os livros que eu vou ler até o final desse ano. É uma lista muito curta, porque como eu disse, são só 2 meses, né? Outubro já tá decidido. Então novembro e dezembro são poucos livros que eu vou ler, porque também eu não faço leitura dinâmica, eu não vou na correria, né? Eu vou lendo no meu próprio ritmo. E eu coloco ali, geralmente, uma meta de, sei lá, 3 por mês. Às vezes é um pouquinho mais, às vezes é menos, não importa. Mas eu coloquei uma média de 3 livros por mês, então 6 livros novembro e dezembro. 2 deles são livros do clubinho, é claro, já vou falar deles, mas eu resolvi também, já que eu tive que fazer essa separação e eu me vi nesse mato sem cachorro, né? Eu pensei, bom, eu vou ler só terror, eu vou ler ficção científica, o que eu vou ler, né? Eu pensei primeiro em gêneros. Eu pensei, vou entrar na minha wishlist, vou ver o que tem de suspense aqui, né? Suspense legal, um suspense interessante. E eu encontrei um livro que tem uma sinopse que me é muito intrigante, que todo suspense tem que ser, né? A sinopse me pegou. E eu fiquei sabendo da sinopse desse livro num final de semana que tava eu e a Nanda aqui sentado e a gente tava tentando descobrir qual eram os elementos presentes nos gêneros que mais nos atraíam. É uma técnica que a gente usa para descobrir qual é o nosso gênero favorito, né? A gente vê, eu gosto quando tal coisa acontece, quando o tom é mais ou menos assim e tal. A gente consegue meio que encontrar qual que é o nosso gênero favorito. E aí nessa brincadeira, lendo pra Nanda várias sinopses da Amazon, eu encontrei esse livro aqui. Nós estamos falando, meus amigos, de A Corrente. Esse livro aqui maravilhoso que vocês estão olhando. Eu não sei se ele é bom, eu não sei se ele é ruim, eu não fui procurar resenha, eu não fui ler resenha, não vi nada e eu nunca ouvi falar desse livro. Ele só é uma capa que não me é estranha, sabe? Eu acho que eu já vi essa capa provavelmente na livraria ou na própria Amazon, eu não sei onde eu vi, mas ela me chamou um pouco de atenção e a sinopse, meus amigos, é uma coisa maravilhosa. Eu vou tentar resumir pra vocês. A chamada da sinopse é a seguinte: vítima, sobrevivente, sequestrador, criminoso. Você vai se tornar cada um deles. Obra de estreia de Adrian não sei o que. A Corrente é um thriller eletrizante, um best-seller absoluto, que figurou em quase 30 listas de melhores livros do ano, incluindo a da Times. Então, ó, pra quem acha que os livros que aparecem nessas listas são realmente bons, esse livro aqui tá fazendo jus, né? Apareceu em 30 listas, ó. O dia começa como qualquer outro. Rachel deixa no ponto de ônibus a filha de 13 anos e segue sua rotina. Mas o telefonema de um número desconhecido muda tudo. Do outro lado, uma voz de mulher avisa que a sua filha está no banco de trás de seu carro e que Rachel só verá a filha de novo se pagar um resgate e sequestrar outra
outra criança. Então é esse o ponto, né? A mulher tá lá de bobeira, vivendo a vida dela, leva a filha pra escola, recebe uma ligação falando que a filha dela foi sequestrada e que vai ter que pagar e ela tem que sequestrar a outra criança. E daí é por isso que o nome do livro é A Corrente, né? Porque provavelmente ela vai lá, vai ter que sequestrar outra criança, ligar pra mãe da criança e falar pra ela sequestrar outra. E por aí o negócio vai, né? Então aparentemente é um suspense, né? Tem um conceito muito interessante, vai falar provavelmente sobre esse circuito, né? Esse ciclo de violência que a gente vê aí na nossa sociedade. Então me parece um livro que tem tudo pra ser bom. A gente sabe que geralmente livros de estreia, eles pecam em algumas coisas, mas a gente não pode levar isso em consideração, né? Porque até mesmo Shakespeare escreveu a sua primeira peça, né? Então, ser um livro de estreia não nos interessa tanto. O que nos interessa é a história. Como eu disse, eu não procurei saber, não fui atrás, mas esse vai ser um dos livros que eu vou ler, provavelmente em novembro. Minha lista tá completamente fora de ordem. Pelo menos isso me deu o luxo, né? Eu tenho a lista, eu não sei a ordem que eu vou ler ela. Então, esse vai ser um dos livros e espero gostar muito. Quem acompanha o canal sabe que eu adoro um suspense e faz um tempo já que eu não pego um suspense que me deixa maluco. Vamos torcer para que seja esse. Como eu disse, essa lista eu resolvi separar meio que por gênero, né? Para eu não ler só um único tipo de livro, né? E poder ler várias coisas. Então, como eu disse, se o anterior é suspense, o que tá faltando? Eu resolvi colocar um clássico, meus amigos. Na verdade, não é nem que eu resolvi. Olha só que interessante. Esse aqui já tá na minha lista desde o começo do ano. Surgiu uma promoção na Amazon, sei lá qual que foi a promoção. Inclusive, ó, compre livros na Amazon com o meu link, se me ajuda muito. Surgiu uma certa promoção, não me lembro o que foi, e esse livro tava super barato. Mas eu não pude ler esse livro na época que eu comprei, porque ele tem a cara do Natal, ele é um livro de Natal. Então, ele está esperando dentro do plástico, meus amigos. Olha só que loucura, né? Então não vejo a hora de chegar. Natal é um autor que eu gosto muito, e eu tô me segurando pra ler esse livro. Vocês estão me torturando. A Nanda, principalmente, porque por mim eu já tinha lido. Só que a Nanda é do mood, né? Ela gosta o momento certo, o livro certo e tudo mais. Tô me segurando pra ler esse livro o ano inteiro. Se não fosse a Nanda aqui segurando meus instintos leitores apavorados, eu já teria lido o livro. Então nós estamos falando, meus amigos, do nosso queridíssimo Charles Dickens, e o livro é Uma Canção de Natal. Do que se trata esse livro aqui, meus amigos? Eu não faço a mínima ideia. Eu sei dizer que é no Natal, e pelo que eu sei tem um personagem que é muito rabugento. É só isso que eu sei. Mas como eu disse, eu gosto muito do Charles Dickens, eu adoro a escrita dele, e eu tô muito curioso pra ver o que ele fez num livro tão curto, né? Porque a gente sabe que o Charles Dickens é um cara, né? Pra quem reclama do King ser prolixo, Charles Dickens inventou a prolixidade. Um cara que descreve bastante, ele escreve sem pressa, ele vai construindo cenários, construindo personagens e deixando a ficção um pouco mais parecida com a vida, né? Porque nem tudo na nossa vida tem um propósito. Você já parou pra pensar que a vida não tem um propósito por si só? O livro, ele não é um manual de instruções, e às vezes essa falta de propósito entra nas obras de arte. Charles Dickens costuma fazer isso, mas eu não sei o que aconteceu nesse livro porque ele é super curto, né? Eu já li alguns contos dele, a gente pegou na biblioteca um tempo atrás, um livrinho dele bem curtinho, vários contos, acho que é da LPM Pocket. Vários contos dele, eu comecei a ler, li acho que uns 2, 3, achei bem interessante, mas não foi o suficiente para eu entender a pegada do Dickens como contista. Ele eu conheço mais a partir da visão dos romances, né? Então eu li, por exemplo, Grandes Esperanças, que é um romance, um calhamaço, e ali ele não se enrola tanto, né? Ele é mais direto ao ponto, mas eu também li Oliver Twist, e meus amigos, lá o nível de prolixidade é outro, mas eu adoro a escrita dele, eu amo a forma como ele consegue retratar os personagens, e ele cria panoramas muito interessantes. E uma canção de Natal, né? Eu tenho que ler esse livro, tá aqui em casa o ano inteiro. Alguém aí já leu? Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários. Pelo que eu sei, tem filme, tem um monte de adaptação, enfim. Eu não sei, porque eu tenho essa noia de tomar spoiler, né? E esse eu não li nem sinopse. Você já ouviu falar em Canção de Natal, amor? Não, mas eu quero ler junto com você. Vai ler comigo? Vai me acompanhar nessa jornada? Então, porque você gosta do clima, do mood. Então, pois é, meus amigos. Uma canção de Natal, Charles Dickens, nunca é demais. Já falando em clima, meus amigos, vocês estão vendo esse vídeo aqui no início de outubro, e tem alguma coisa mais legal do que entrar no clima do Halloween? Não, não tem, né? Principalmente pra ler livros aí de terror, mistério e suspense e tudo mais. A gente adora isso. E, pra melhorar o clima, meus amigos, eu preciso falar da nossa velhinha de Halloween, meus amigos. Ela tá ao contrário aqui de novo, mas eu vou colocar cenas maravilhosas pra vocês verem, tá bom? Elas vão aparecer enquanto eu estou falando. E essa é a velhinha de Halloween. Essa é a nossa Spook Season com cheirinho de abóbora. O que mais que tem aqui, amor? Coco, cravo e um
com a nota de fundo de baunilha. Pra vocês verem, né? Então ele tem um aroma muito completo que é pra transportar a gente pros universos mágicos e assombrados do Halloween. Então pra você que quer perfumar e iluminar suas leituras, nossas velinhas de Halloween estão no site. Clica aqui no link da descrição, você vai poder comprar as nossas velinhas. E mais do que isso, né? Não temos só velas aromáticas, como também velas decorativas. Então temos essa abóbora, que é a coisa mais linda desse mundo, e esse fantasminha aqui, né? Eu vou deixar as imagens mais legais para vocês verem. Mas é isso, meus amigos. Apoiem os empreendedores literários desse Brasil e desse mundo e dê um presente para você mesmo, né? Então você clica no link, consulta lá, os preços estão excelentes, competitivos, os mais baratos do Brasil e do mundo, e você vai poder aproveitar o seu Halloween de uma maneira inédita e maravilhosa, né, amor? Isso, viva a experiência completa do Halloween com as nossas velhinhas. É isso aí. O terceiro livro da minha lista aqui que eu coloquei é um livro de não ficção. Então, temos suspense, temos um clássico e temos um livro de não ficção. O livro aqui é A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Esse livro foi escrito pelo Walter Benjamin, que foi um grande pensador aí do nosso século passado, e foi um cara que viu de frente a expansão da indústria cultural. Ele viu as peças e as grandes histórias saindo de um palco, indo para telas de cinema e sendo reproduzidas por todo o planeta, por todo o mundo, né? Vocês já pararam para pensar que antigamente você, para ouvir música, não tinha nem rádio, meus amigos. Para ouvir música, você tinha que ir num concerto, você tinha que torcer para ter um violinista ali perto da sua casa, você tinha que ir nos lugares para apreciar a música. Hoje você consegue colocar uma orquestra inteira na sua televisão. Você liga e ela tá lá. Isso é muito interessante porque isso democratiza o nosso acesso à cultura. Por outro lado, essa reprodução em larga escala serve também como um meio de chegar ao lucro de outras formas, né? Existe uma escolha que precisa ser feita, né? Você vai fazer uma arte ou você vai permitir que ela seja padronizada, porque nós estamos falando também da arte para massas, né? Uma grande distribuição para o maior número possível de pessoas, né? Então, para agradar esse número gigantesco de pessoas, existe uma tendência a sair do nicho, né? Dessa experimentação artística e partir para uma padronização de mercado. Esse livro vai falar um pouco sobre tudo isso. Eu poderia até falar mais, mas eu não li o livro ainda, né? Eu só estudei o tema porque eu me interesso muito sobre o mercado da arte, eu me interesso muito sobre a indústria cultural, a indústria artística, né? E todos esses assuntos, não só porque eu falo sobre livros, como eu também escrevo esses livros e também pretendo vendê-los em algum momento, né? Então, é um livro que é muito interessante, ele é muito utilizado como referência para estudos e tudo mais, é um livro um pouco mais técnico, pelo que eu sei, mas que tem um assunto muito interessante que eu pretendo ler em breve, até o final desse ano. Outro livro que a gente vai ler, ó, esse aqui é maravilhoso, hein? Um dos livros favoritos, assim, que eu mais amo, que mais me apaixonou, é o livro que chegou mais próximo, assim, de me fazer debulhar em lágrimas, que quase acabou com a minha raça, que tem uma história tocante e profunda. Ele se veste inicialmente, para quem não conhece o autor, como uma ficção científica, e daí você descobre que não é ficção científica. Depois ele se demonstra um drama, e ele é mais do que um drama, porque ele também é um suspense, ele é um romance histórico, e ele é tudo isso junto, e no final ele é uma história maravilhosa de ser lida. Nós estamos falando, meus amigos, de Novembro de 63. Quem acompanha o canal já sabe que esse aqui, ao lado de It, são os meus dois livros favoritos da vida ali, do Stephen King. Então a gente tá lendo, né, agora finalzinho, reta final de It, a Coisa. Depois, como eu disse no vídeo anterior, nós vamos ler Escuridão Total Sem Estrelas, e aí em novembro, meus amigos, estaremos lendo Novembro de 63. Olha só que curioso, não sei se eu já mencionei minha jornada com esse livro, né? Eu fiquei um tempão longe dos livros. Quando eu era mais novo eu lia muito, daí saí da escola, e daí sabe o que acontece? Tem um fantasma que chega na nossa vida e destrói o nosso prazer em ler, a nossa vontade de correr atrás dos sonhos. Tem um negócio que chega e acaba, mata a gente aqui dentro, aqui, ó. O nome disso é vida adulta. Aconteceu isso, né? Fiquei adulto, tive que sair da minha pequena cidade no interior, fui atrás de fazer faculdade, fui atrás de arranjar emprego. Cara, aconteceu um monte de coisa, parei de ler. E daí depois estabilizou, né? Não existe isso. Mas deu aquela leve estabilizada, e eu tava de bobeira dentro do shopping, vi a livraria, olhei isso aqui e falei, caralho, que interessante, né? Todo mundo sabe, o Kennedy, né, foi assassinado ali, e eu peguei a capa desse livro, fui pra frente, fui pra trás e vi, né, que foi morto, foi vivo, né? Foi morto, sobreviveu. Daí fui dar uma olhada na sinopse, vi que envolvia viagem no tempo. E é Stephen King, eu não sabia desse livro na época que eu vi. Então eu fiquei maluco, né? Viagem no tempo, Stephen King, eu já adorava It, né? Meu livro favorito e tudo mais. Arrisquei ler esse livro e o que aconteceu, amor? Se tornou um dos seus favoritinhos da vida? Não, eu larguei na metade. Mentira. Aham,
Aham, na primeira vez que eu peguei esse livro pra ler, eu larguei ele na metade. E, cara, se vocês olharem, ele tá todo sujo, pegou chuva, o caralho. Eu acho que ele é um livro tão, assim, tipo, vem pro mundinho, que eu não tava no clima. Eu acho que eu tava muito tempo sem ler também. E o King, ele tem uma pegada, né? Tipo, ele exige um pouco de você também, né? Ele não é um leitor 100% fast food, como ele mesmo diz. O King se autodenomina como escritor fast food. Ele fala que os livros dele são pra consumo rápido. Mentira, mentira. Ele fala isso porque ele é falsa modéstia. Mas, na verdade, os livros dele exigem um pouquinho mais da gente. Não tanto também, mas exigem um pouquinho, sim. E foi o caso desse livro aqui. Eu comecei ele, larguei pela metade, pegou chuva, caramba, ficou no canto de casa, assim, putz, mano, não tava nem aí, mano. Eu tava desse jeito longe de livros. Também anos longe dos livros. Volta com um calhamaço. E a fonte é bem pequenininha, né? E daí aconteceu isso, meus amigos. Aí um belo dia eu peguei pra ler. Eu peguei do começo. E, cara, foi até o final. E se tornou meu favorito. Porque esse livro é muito bom, meus amigos. Então, não vejo a hora de reler. Vai ser minha primeira releitura e meia. Porque eu li até a metade, depois eu li de novo até o final. It, por exemplo, eu já li duas antes de agora a terceira. Esse vai ser a minha segunda vez que eu vou ler. Esse será o livro que vai entrar em novembro, meus amigos. E as expectativas estão muito altas. Principalmente depois de sair de It, né? Porque tem muitas coisas interessantes nesse livro aqui que são bem relacionadas a It. Eu não vejo a hora de ler com os amigos lá do clubinho. Estamos chegando ao final do vídeo e eu espero que você já esteja inscrito nesse canal, né? Porque se você não está inscrito, você está literalmente parasitando o nosso canal dos amigos. Aí temos amigos do clubinho que pagam aqui para financiar esse canal, nossos produtores executivos. Temos os amigos que não estão no clubinho, mas estão inscritos. E temos você, parasita, que está aí assistindo o vídeo de graça e não deixou nem o like ainda, né? Então faz favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos continuar, porque tem muito livro pela frente. Esse livro aqui combinaria muito no Halloween, mas não vou ler ele porque nós temos um cronograma lá do clubinho, então a gente vai ler lá com eles. Saiu adaptação recentemente, ainda não assisti, mas parece que seguiu a grande fama do King de ter péssimas adaptações. Pelo menos foi o que eu ouvi falar. Nós estamos falando, meus amigos, de Salem, publicado anteriormente como A Hora do Vampiro. Esse livro aqui vai estar lá para ser lido em dezembro e é um livraço, né? Pra quem não sabe, é um livro que eu amo muito, eu gosto muito desse livro, eu gosto do suspense dele, eu gosto como ele é crescente e é aquilo que eu já falei várias vezes, né? Aqui o King, ele tá no ápice ali da prolixidade dele, porque não é à toa que nós temos até a cidade Salem como um personagem. Mas isso é muito interessante, porque eu acho esse livro um pouco mais lento. Como eu disse, eu acho prolixo. Mas isso é uma percepção muito pessoal minha, porque lá no clubinho mesmo, tem amigos que já leram e falaram que acharam super ágil. Por que isso acontece, né, meus amigos? Isso é uma percepção muito pessoal, porque o que é uma coisa rápida? Essa coisa só é rápida se você coloca ela em contraste com alguma outra, se você gera uma comparação, porque sem comparação, uma coisa não pode ser rápida ou devagar, ela é o que é. Então tem todo esse assunto. Salem é um livro que eu adoro, eu acho mais lento, mas eu gosto muito dessa construção e, como eu disse, ela vai num crescente, né? A gente começa no ponto de vista de um personagem, um escritor que tá voltando para sua cidade natal e ele vai enfrentar alguns demônios do passado. A cidade, ele vai ver o que mudou, o que não mudou, ele vai rever algumas pessoas, ele vai ver como as coisas estão. A questão é que não só ele chegou nessa cidade, como outras pessoas um pouco misteriosas também chegaram por ali e a gente vai ver uma espécie de transformação nessa pequena cidade na Nova Inglaterra. Diferente, né? Poderia ser no Maine. Nova Inglaterra, Jerusalém Slot. Então é isso, né? Aqui nós temos quase, segundo o King, é tipo como se fosse uma releitura de Drácula, né? Aquela incursão que todo autor de terror tem que fazer em alguns temas que são obrigatórios na formação desse escritor. Ele tem que escrever uma história sobre lobisomem, tem que escrever uma história sobre zumbi, tem que escrever uma história sobre vampiros, né? Parece que tem alguns temas universais, o King já fez os três, né? Ele escreveu Celular, que é meio zumbi, inclusive, se não me engano, Celular é dedicado ao Jorge Romero, se não me engano. Daí ele escreveu também A Hora do Lobisomem, né? Uma história de lobisomens, e Salem, uma história de vampiros, né? Então, não vejo a hora de ler. Eu gosto muito desse livro, eu já li até o final, reli até a metade, quando eu tava entediado uma época, não sei por que peguei pra reler, estava amando essa releitura, mas aí parei, porque compromissos da vida. Vamos agora pra finalmente essa releitura, e se você não tá no clubinho ainda, faz favor de entrar no clube pra ler esse livro e todos os outros com a gente, né? Novembro de 63 chegando, meus amigos, você precisa entrar no clubinho.
E para finalizar essa lista, aqui nós temos uma obrigação, né, moral, é um negócio que eu preciso fazer por conta de um compromisso que eu inventei de fazer com vocês aqui do canal. Um tempo atrás eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, pedi indicações de livros pra galera. Daí a gente votou aqui, né? A gente votou aqui no canal, foi isso. Eu trouxe os livros pra cá, vocês votaram nos comentários, esse livro aqui ganhou de lavada e assim, já o quê? 3 meses? 4 meses? Não, tem mais, é uma vergonha já. É uma vergonha, meus amigos. Então, como um compromisso moral, preciso ler esse livro até o final desse ano. É um calhamaço, na extensão de um livro de mais de 600 páginas e o nome dele é Battle Royale. Uma guerra entre crianças e adolescentes. Eu não sei exatamente do que se trata, eu sei dizer que é isso e pelo que dizem é um livro bastante forte, é um livro bastante gráfico, é um livro que serviu de inspiração para muitas outras obras, né? Então é um livro que eu tenho muita vontade de ler e as indicações que eu recebi foram muito fortes, né? Não foi só o amigo lá no Instagram que me indicou, mas como nos comentários muitas pessoas falaram que o livro é bom. E é um livro japonês também, se não me engano, né? E eu gosto muito de dar uma variada nas localidades dos nossos autores, né? Então é um livro que eu tenho vontade de ler. É longo, vou dizer que isso me dá um certo receio, porque a falta de tempo ela pega a gente, né? Então às vezes a gente pensa, putz, eu vou pegar esse livro, eu vou ler muito picado e tal, e eu não gosto muito de ler livro. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de conto, sabia? Porque o conto é uma experiência expressa, né? Começa e acaba ali naquela sentada e você teve uma experiência de literatura breve. Eu gosto muito de contos, talvez seja por isso que um livro, um calhamaço, esteja começando a me assustar. Não era assim, eu nunca parei pra prestar atenção no número de páginas de um livro, eu nunca tive essa noia. Mas desde que eu comecei canal, trabalho, caramba, um monte de coisa pra fazer ao mesmo tempo, um livro de 600 páginas me dá um certo medo. Mas vocês viram isso? Não sei se vocês sabem, mas saiu uma matéria que os livros calhamaços, os livros longos, estão sendo deixados de lado nos últimos meses, nos últimos anos. Você sabia disso, amor? Está se tornando uma tendência de mercado a leitura de livros curtos. E no meu caso, não é nem por causa de TikTok, né? Porque o pessoal vai falar que é isso, né? Porque a galera tá com a mente cada vez mais acelerada e não consegue focar por um longo período de tempo. Eu até aceitaria essa hipótese se os livros de contos estivessem vendendo pra caramba. Mas a gente sabe que não é o caso. O livro de conto acaba vendendo menos. Então não é exatamente essa aceleração. Mas talvez seja também, né? No seu caso não tem. No meu caso não é, meus amigos. No meu caso é mais falta de tempo mesmo. Não é nem que no pouco tempo que eu tenho eu quero ler muito. Não é isso. Eu acho que no nosso caso é muito essa sensação de temos pouco tempo e existe um amor, existe uma paixão do leitor por ler o máximo de história que ele quer ler. Porque a gente é bombardeado de informações sobre histórias incríveis. A gente coloca na wishlist, meu Deus, eu preciso ler esse livro, eu preciso ler esse, eu preciso ler esse. Mas com que tempo? Então o tempo tá foda, meus amigos. Mas ainda assim, um livro de 600 páginas não é um grande calhamaço. Grande calhamaço é It, né, meus amigos? Que eu tô relendo, então afinal das contas o que importa é ler, né? Se a gente vai ficar muito tempo ou pouco tempo dentro de uma história, não acho que seja tão importante. O que importa é a gente ser tocado pela história, leve o tempo que precisar. Esses são os livros que eu pretendo ler até o final do ano. É possível que entre algum livro nessa lista. Nenhum deles vai sair porque eu fiz um compromisso comigo mesmo. Esses livros eu preciso ler até fechar 2024. Eu quero saber de você. Se você é o tipo de pessoa que tem uma lista de leitura, deixe ela aqui nos comentários ou fale pelo menos um livro que você tem um compromisso pessoal e diz assim, esse eu quero ler até o final do ano. Deixe nos comentários, vamos trocar indicações e acho que é isso. Amor, um livro que você quer ler até o final do ano? É a continuação do Assistente do Vilão. Temos o Assistente do Vilão volume 1 e daí temos a continuação. Foi um dos mais vendidos, né? Com a capa vermelha, lindíssimo. Então, eu preciso ler, porque eu quero saber o que aconteceu. Entendi, mas tem gancho no final do primeiro? Sim. Eu odeio gancho. Mentira, eu gosto. Tem bastante. Eu não li nem o primeiro. A Nanda leu o primeiro, devorou, adorou o livro. E ele é grandinho, né? Ele é grandinho. Mas você devorou o livro. Devorei. Legal demais. Nossa, muito bom. Fazia tempo que eu não sentia tão imersa numa história assim. Ele me pegou bem. Então é isso. O da Nanda é esse. Assistente do Vilão. A saga continua. Né, amorzinho? E é isso. Espero que tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau.